Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Com alegria estou de volta para mais uma aula sobre o Catecismo da Igreja Católica. Que bom poder reencontrá-los. Eu estava com muita saudade. O tema de hoje é muito interessante. Nós vamos falar sobre aliança e sobre sacrifício. Isso está no parágrafo 613 e 614 do Catecismo. E você é meu convidado. Assista até o final. Como sempre, eu quero pedir que você confira se a sua inscrição está ativa aqui no nosso canal. Se não for inscrito, aproveite para fazê-lo e mande seus comentários ou perguntas, curta e compartilhe com os teus amigos, combinado? Bem, eu sou Ronaldo Pedroso e agora nós vamos à nossa vinheta. Já já retornamos, é rapidinho, até já. Muito bem, estamos de volta e queremos então pedir ao Senhor que nos abençoe a todos e que nos encha com o seu Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos, na aula de hoje nós vamos aprofundar um pouco mais o significado do sacrifício e também vamos conversar sobre aliança. Sobre sacrifício eu já tratei um pouco quando nós falamos do conteúdo do parágrafo 608 e explicávamos que o sacrifício de Jesus nos libertou do pecado. E você pode assistir aquela aula aqui no nosso canal. Inclusive, isso vai ajudar você a compreender melhor a aula de hoje. E hoje, então, nós vamos abordar os parágrafos 613 e 614, como eu havia dito. E eu convido, então, você a ler comigo. A morte de Cristo é, ao mesmo tempo, o sacrifício pascal que realiza a redenção definitiva dos homens pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo, e o sacrifício da nova aliança que reconduz o homem à comunhão com Deus, reconciliando-o com ele pelo sangue derramado por muitos para a remissão dos pecados. E no parágrafo 614, na sequência, encontramos o seguinte: este sacrifício de Cristo é único. Ele realiza e supera todos os sacrifícios. Ele é, primeiro, um dom do próprio Deus Pai. É o Pai que entrega seu Filho para reconciliar-nos consigo. É, ao mesmo tempo, oferenda do Filho de Deus feito homem, o qual, livremente e por amor, oferece sua vida a seu Pai pelo Espírito Santo para reparar nossa desobediência. Vocês já prestaram atenção como é que essas duas palavras, sacrifício e aliança, estão sempre presentes em nossa caminhada religiosa, nossas celebrações e nossas leituras? Sacrifício e aliança são aspectos muito importantes de nossa vida cristã e também do nosso relacionamento com Deus. Vocês já tinham prestado atenção nisso? Eu acho que a palavra sacrifício assusta um pouco as pessoas, não é? Sacrifício nos faz lembrar de dor, dificuldade, sofrimento, grandes esforços. É bem isso que tantas vezes nós fazemos quando queremos fazer algum progresso na vida espiritual ou que nos propomos a fazer na quaresma ou às sextas-feiras, um jejum ou alguma restrição alimentar, um esforço físico, com o intuito de nos converter ou de interceder por alguma necessidade, ou tão somente para unir a nossa vida à vida de Cristo. Somar a nossa dor à dor de Cristo na cruz.
Sem falar que a palavra sacrifício nos reporta ao sacrifício da Santa Missa, não é verdade? Já a palavra aliança nos faz lembrar de tratos combinados, casamento, contratos e compromissos. Mas como isso se dá na nossa vida de fé e no nosso relacionamento com Deus, hein? Vamos tratar disso hoje. Bem, o catecismo nos disse que o sacrifício de Jesus foi único e definitivo. Qual é a explicação disso? O evento Jesus Cristo foi o ponto central e mais importante de toda a história da humanidade, em todos os tempos. Eu iria até mais longe. O evento Jesus Cristo foi o ponto alto e mais importante da história de todo o universo. Eu digo isso porque foi por Jesus e em Jesus que todas as coisas foram criadas. É o que nos afirmou São Paulo lá na carta aos Colossenses, não é? Um texto muito bonito que eu convido você a fazer leitura. Por Cristo todas as coisas foram criadas. São Paulo fala isso no capítulo 1, no versículo 15 em diante. E o catecismo então nos disse que o sacrifício de Jesus foi único e definitivo. E essa definição é importantíssima e você precisa compreender bem, levar essa definição no seu coração. Em palavras bem simples, único e definitivo significa que nós não precisamos de outro Salvador, não precisamos de um outro Redentor, não precisamos mais de quem venha nos resgatar, nos curar, nos libertar e nos salvar. Jesus já fez tudo isso por nós de maneira total e plena, de maneira irreversível, de maneira única e definitiva. Somos salvos em Jesus Cristo, ponto. Isso é a grande verdade da nossa fé. Essas definições ou esses conceitos são fundamentos teológicos importantíssimos que dão para nós a compreensão cristã correta sobre a salvação, sobre o perdão, sobre a reconciliação da humanidade com Deus. Como a gente bem sabe, as Escrituras do Antigo Testamento revelam para nós que, desde o princípio, Deus demonstrou que tinha o firme propósito de resgatar a humanidade do pecado, resgatar seus filhos daquela terrível divisão provocada por nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Ali, Deus já manifestava a sua intenção de trazer de volta a humanidade para perto de si. A promessa de redenção aparece logo no início, no capítulo 3 de Gênesis, quando Deus anuncia que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, simbolizando a vitória definitiva sobre o pecado e sobre Satanás. Então, ao longo de todo o Antigo Testamento, a gente vai percebendo a progressão, o amadurecimento desse plano de Deus para a nossa redenção. Ou, em outras palavras, a progressão da história da salvação, da nossa salvação. Temos, por exemplo, o sistema de sacrifícios de animais que Deus apresentou e instruiu a Moisés. Era como que uma imagem do que viria. O sistema de sacrifícios da lei de Moisés apontava para a necessidade de expiação ou reparação dos pecados através de sangue. E nós encontramos isso no capítulo 17 do livro de Levíticos. E seria muito interessante se você pudesse ler este capítulo de Levíticos, capítulo 17. No entanto, como vimos em nossas aulas anteriores, esses sacrifícios eram insuficientes para purificar a consciência humana e remover os pecados permanentemente. Depois vieram os profetas do Antigo Testamento com as profecias messiânicas. Temos, por exemplo, o profeta Isaías, que descreveu um servo sofredor que carregaria os pecados do povo e justificaria a muitos. Esses textos preparam o terreno para a vinda de Cristo como o cumprimento dessas promessas. Nós dizemos que o sacrifício de Jesus é único porque é infinitamente superior aos sacrifícios anteriores. O seu sacrifício não dá para ser comparado com aquilo que se fazia lá no Antigo Testamento. Um dos aspectos porque o sacrifício de Jesus é superior é a sua perfeição e a sua pureza.
Jesus é descrito nas Escrituras como santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado além dos céus. Enquanto os sacerdotes do Antigo Testamento precisavam oferecer sacrifícios pelos próprios pecados antes de intercederem pelo povo, Jesus, sendo sem pecado, pôde oferecer como sacrifício perfeito. Sua pureza moral e espiritual é um elemento essencial que garante e dá valor total à sua oferta. Outro ponto que torna o sacrifício de Jesus superior a todos os outros sacrifícios é porque ele tem identificação plena e total com a humanidade. Sim, Jesus assumiu a natureza humana em tudo, exceto no pecado. Ou seja, ele compartilhou das nossas limitações e sofrimentos que fazem parte da condição humana, mas sem cometer pecado. Isso o tornou capaz, apto para nos representar diante de Deus e oferecer um sacrifício que fosse eficaz para todos os homens e mulheres. Ainda um outro ponto a se destacar para explicar por que o sacrifício de Jesus é superior aos outros é por conta do seu amor e obediência incondicionais. Ao contrário dos sacrifícios do Antigo Testamento, que aconteciam por imposição da lei, era a lei que mandava os judeus fazerem sacrifícios. O sacrifício de Jesus foi totalmente voluntário. Ele próprio falou: ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. Sua atitude foi movida por um amor sem comparações pela humanidade e por uma obediência total à vontade do Pai. Mas se o sacrifício de Jesus é único, ele também é definitivo. As Escrituras afirmam que o sacrifício de Jesus foi realizado uma vez por todas. Isso implica que esse sacrifício é suficiente para cobrir todos os pecados de todas as pessoas em todos os tempos. A seguir, vamos ver alguns motivos que explicam isso. O primeiro motivo é que Jesus conquistou a satisfação completa da justiça divina. Sim, Deus é santo e justo, e o pecado exige uma pena proporcional à pessoa ofendida. Assim, a humanidade não podia pagar essa dívida sem enfrentar a separação eterna de Deus, porque todos somos pecadores. Jesus, sendo infinito em sua divindade e sem pecado em sua humanidade, satisfez plenamente as exigências da justiça divina, como falou São Paulo na carta aos Romanos. Seu sacrifício foi suficiente para redimir a humanidade e, ao mesmo tempo, glorificar a santidade e a justiça de Deus. O sacrifício de Jesus é definitivo também porque significou a vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre Satanás. A morte e a ressurreição de Jesus não apenas nos redimiram de nossos pecados, mas também derrotaram o poder do pecado, da morte e de Satanás. Se o salário do pecado é a morte, como nos afirma São Paulo, ao ressuscitar, Jesus venceu a morte, então ele venceu o pecado que a provocava e venceu também o autor do pecado, que é Satanás. Jesus é mais do que vencedor. Glória a Deus por isso. Assim, meus amigos, esta vitória garante aos que crerem a esperança de uma vida eterna e a restauração total e plena da criação no final dos tempos. O sacrifício de Jesus é definitivo também porque ele estabeleceu uma nova e eterna aliança. Através do seu sacrifício, Jesus estabeleceu uma nova aliança entre Deus e os homens, baseada agora em sua graça e no acesso direto a Deus. Esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel depois daqueles dias. Imprimirei as minhas leis no seu espírito e as gravarei no seu coração. Eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais terá que ensinar a seu concidadão, ninguém a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Eu lhes perdoarei as suas iniquidades e já não me lembrarei dos seus pecados.
Se Deus fala de uma aliança nova, é que ele declara antiquada a precedente. Ora, o que é antiquado e envelhecido está certamente fadado a desaparecer. Na carta aos Hebreus, o autor sagrado explica direitinho o valor e o significado da nova e eterna aliança. Se a aliança é nova, é porque existiram alianças anteriores. Se é uma eterna aliança, é porque as alianças anteriores foram temporárias e foram quebradas. As antigas alianças foram feitas entre um santo, que é Deus, e um povo pecador. O objetivo era sempre o mesmo. O Senhor queria ser o nosso Deus e a outra parte se tornasse o seu povo. Ele disse várias vezes: se vocês fizerem o que eu vos mando, então vocês serão meu povo e eu serei o vosso Deus. Um pouco de tempo tudo isso funcionava bem, mas logo o trato, a aliança era quebrada. Não por Deus, mas pelo povo. E a razão da quebra do trato era uma só: a concupiscência e o pecado que habita no coração de toda a humanidade decaída. A nova aliança se torna eterna porque, ao contrário das anteriores, foi firmada entre dois santos, Deus Pai e Deus Filho feito homem. O profeta Ezequiel também falou dessa aliança que seria concretizada em Jesus. Um texto muito bonito. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha habitação estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esta profecia reflete perfeitamente os temas da nova aliança discutidos lá em Hebreus capítulo 8. Essa nova aliança cancelou a necessidade que havia dos rituais de sacrifícios antigos e instituiu um relacionamento íntimo e pessoal entre os que têm fé e Deus através de Jesus Cristo. Então, essa aliança é o cumprimento das promessas feitas no Antigo Testamento de que o Senhor nos daria um coração novo e daria o seu Espírito. Jesus nos conseguiu isso através do seu perfeito e definitivo sacrifício. É uma aliança celebrada na última ceia por Jesus, ao instituir a Eucaristia e sacramentada na cruz, que todos nós celebramos em cada missa, não é verdade? A nova e eterna aliança, portanto, é o coração da mensagem cristã, um convite à salvação e à participação na vida divina por meio de Jesus Cristo. Meus amigos, meus irmãos, quando então nós refletimos sobre esses temas, nós somos chamados a responder com fé, com gratidão e um compromisso renovado, compromisso de viver à luz desse sacrifício que não tem comparação, que mudou para sempre o curso da história e a relação da humanidade com Deus e nos salvou. E nós que somos batizados e fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja, estamos profundamente mergulhados nesse mistério de amor. Vamos tomar posse da graça que nos é dada, da graça que está à nossa disposição. Era essa, meus caros, a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar aí o seu positivo e de se inscrever, caso você ainda não o tenha feito, tá bom? Espero reencontrá-los em nossa próxima aula, se Deus assim o permitir. Até lá!